Isaías 29. Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, completem as festas o seu ciclo. Então porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel. Acamparei contra ti em redor, e te sitiarei com baluartes, e levantarei tranqueiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra, como a de um necromante, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos terríveis como a pragana que passa, e isso acontecerá num momento, repentinamente. Da parte do Senhor dos Exércitos será ela visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído, como tufão, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como sonho e uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, sim, a multidão de todos os que pelejarem contra ela e contra sua fortaleza e a puserem em aperto. Será também como o faminto o que sonha que está a comer, mas, acordando, sente-se vazio. Ou como o sedento que sonha que está a beber, mas, acordando, desfalecido se acha, e ainda com sede, assim será a multidão de todas as nações que pelejarem contra o monte Sião. Pasmai, e maravilhai-vos, cegai-vos e ficai cegos, bêbedos estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou as vossas cabeças, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo ora lê isto, e ele responde não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo ora lê isto, e ele responde não sei ler. Por isso o Senhor disse pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de cor, portanto eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa com este povo, sim uma obra maravilhosa e um assombro. E a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus entendidos se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem quem nos vê, e quem nos conhece. Vós tudo perverteis. Acaso o oleiro há de ser reputado como barro, de modo que a obra diga do seu artífice ele não me fez, e o vaso formado diga de quem o formou ele não tem entendimento? Porventura dentro ainda de muito pouco tempo não se converterá o Líbano em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos a verão. E os mansos terão cada vez mais gozo no Senhor, e os pobres dentre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o opressor é reduzido a nada, e não existe mais o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados, os que fazem por culpado o homem numa causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que por um nada desviam o justo. Portanto o Senhor, que remiu Abraão, assim diz acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando virem seus filhos a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão ao Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão instrução. Isaías 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que fazem aliança, mas não pelo meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que se ponha a caminho para descer ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Portanto, a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Pois embora os seus oficiais estejam em Zoan, e os seus embaixadores cheguem a Anis, eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha como também de opróbrio. Oráculo contra a besta do sul. Através da terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, o basilisco, a áspide e serpente voadora, levam às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará.
pois o Egito os ajuda em vão, e para nenhum fim, pelo que lhe tenho chamado Raabe que não se move. Vai pois agora, escreve isso numa tábua perante eles, registro-o no livro, para que fique como testemunho para o tempo vindouro, para sempre. Pois este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes não vejais, e aos profetas não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel deixe de estar perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto como rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre elas vos estribais, por isso esta maldade vos será como brecha que, prestes a cair, já forma barriga num alto muro, cuja queda virá subitamente, num momento. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando por completo, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco que sirva para tomar fogo da lareira, ou tirar água da poça. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando, sereis salvos, no sossego e na confiança estará a vossa força. Mas não quisestes, antes dissestes não, porém sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, portanto hão de ser ligeiros os vossos perseguidores. Pela ameaça de um só fugirão 1000, e pela ameaça de 5 vós fugireis, até que fiqueis como mastro no cume do monte, e como estandarte sobre o outeiro. Por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurados todos os que por ele esperam. Na verdade o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e, ouvindo-a, te responderá. Embora vos dê o Senhor pão de angústia e água de aperto, contudo não se esconderão mais os teus mestres, antes os teus olhos os verão, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo este é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. E contaminareis a cobertura de prata das tuas imagens esculpidas, e o revestimento de ouro das tuas imagens fundidas, e as lançarás fora como coisa imunda, e lhes dirás fora daqui. Então ele te dará chuva para a tua semente, com que semeares a terra, e trigo como produto da terra, o qual será pingue abundante. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. Os bois e os jumentinhos que lavram a terra, comerão forragem com sal, que terá sido padejada com a pá e com o forcado, sobre todo o monte alto, e todo o outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a contusão do seu povo, e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe ardendo na sua ira, e com densa nuvem de fumaça, os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração é como ribeiro transbordante, que chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição, e um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, e mostrará a descida do seu braço, na indignação da sua ira, e a labareda de um fogo consumidor, e tempestade forte, e dilúvio e pedra de saraiva. Com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria, quando ele a ferir com a vara. E a cada golpe do bordão de castigo, que o Senhor lhe der, haverá tambores e harpas, e com combates de brandimento combaterá contra eles. Porque uma fogueira está, de há muito, preparada, sim, está preparada para o rei. Fez-se profunda e larga, a sua pira é fogo, e tem muita lenha, o assopro do Senhor como torrente de enxofre acende. Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, por serem muitos, e nos cavaleiros, por serem muito fortes, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor.
Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, mas levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Ora, os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito, e quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará quem dá auxílio, como cairá quem recebe auxílio, e todos juntamente serão consumidos. Pois assim me diz o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, e quando se convoca contra eles uma multidão de pastores não se espantam das suas vozes, nem se abstêm pelo seu alarido, assim o Senhor dos exércitos descerá, para pelejar sobre o monte Sião, e sobre o seu outeiro. Como aves quando adejam, assim o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém, ele a protegerá e a livrará, e, passando, a salvará. Voltai-vos, filhos de Israel, para aquele contra quem vos tendes profundamente rebelado. Pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata, e os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. E o assírio cairá pela espada, não de varão, e a espada, não de homem, o consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus mancebos serão sujeitos a trabalhos forçados. A sua rocha passará de medo, e os seus oficiais em pânico desertarão da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e em Jerusalém sua fornalha. Isaías